Sabe aquela sensação de ter a mente presa na mesma estação de rádio, tocando sem parar aquela música de pensamentos negativos? E se existisse uma ferramenta com mais de 2.000 anos capaz de ajudar a gente a mudar essa trilha sonora? Pois é, hoje a gente vai fundo no questionamento socrático e descobrir como ele pode ser a chave para destravar essa prisão aí na nossa mente. Então, vamos à pergunta que não quer calar. Por quê, né? Por que às vezes parece que a nossa mente está programada para repetir os mesmos pensamentos negativos, igual um disco arranhado? É exatamente essa a questão que a gente vai desvendar aqui. Vamos entender a armadilha em que a gente acaba caindo e, o mais importante, como é que se sai dela. Olha, é muito comum a gente pensar que a nossa mente funciona tipo uma câmera, sabe? Que grava a realidade do jeitinho que ela é de forma objetiva. Só que a psicologia mostra que a história é bem diferente. Na verdade, a nossa mente está mais para um diretor de cinema. Ela não só filma, ela interpreta cada cena, cada experiência, usando as lentes das crenças que a gente já tem. Ou seja, nada passa por ela de forma 100% objetiva. Mas como é que a mente faz essa filtragem toda? Bom, ela usa uns atalhos mentais que são super poderosos. Por exemplo, a tal da percepção seletiva. Sabe quando, depois de uma apresentação, a gente fica remoendo aquele único comentário negativo e esquece todos os elogios? É isso. Aí tem o viés de confirmação, que faz o nosso feed nas redes sociais virar uma bolha, só mostrando o que a gente já acredita. E a nossa memória? Nossa, essa é uma ótima editora. Ela corta e cola o passado para encaixar direitinho na história que a gente conta pra gente mesmo. E para fechar, a profecia autorrealizável, que faz a gente agir de um jeito que, adivinha, acaba causando exatamente aquilo que a gente mais temia. Juntando tudo isso, cria-se um ciclo vicioso que não para de se reforçar. E essa ideia não é nova, não. Olha só essa citação. Shakespeare, lá em Hamlet, já tinha sacado isso há séculos. A realidade que a gente vive é, em grande parte, construída pelos nossos pensamentos. E claro, quando esses pensamentos são negativos, eles podem, de verdade, virar uma baita de uma prisão. Então, vamos dar uma olhada de perto na mecânica dessa prisão, dessa armadilha mental. Como é que ela funciona como um ciclo fechado que parece impossível de quebrar? Basicamente, é um processo de 4 etapas. E entender cada uma delas, acredite, já é o primeiro passo para se libertar. Tudo começa com uma crença central. Aquela coisa que, lá no fundo, a gente acredita que é uma verdade absoluta. Tipo, eu sou incompetente. Ou ninguém se importa de verdade comigo. Essa crença é o alicerce, a base de toda a armadilha. Aí, com base nessa crença, a mente já começa a fazer uma previsão. Se a crença é eu sou incompetente, a previsão antes de uma reunião importante vira com certeza eu vou falar uma besteira e todo mundo vai perceber. Pronto, a mente já criou a expectativa de que vai dar tudo errado. E aí, claro, o comportamento entra em jogo. Com essa previsão de fracasso na cabeça, o que a pessoa faz? Fica quieta na reunião, evita olhar nos olhos, ensaia 1000 vezes cada palavra, são todas ações para tentar se defender, para minimizar o estrago que já se espera. E aqui vem a virada, o ponto crucial da história. Por ter ficado em silêncio, a pessoa de fato não contribuiu, se sentiu invisível. Só que, usando o filtro do sou incompetente, a interpretação não é eu não contribuí porque fiquei quieto. Não, a interpretação é viu, sou incompetente mesmo. O ciclo se fecha e aquela crença original fica ainda mais forte. Mas espera aí, e se tiver um jeito de quebrar esse ciclo? A boa notícia é que tem. E olha só que interessante, não é nenhuma invenção moderna. É uma técnica de pensamento crítico que vem lá da Grécia Antiga, feita exatamente para botar uma luz nessas falhas da nossa lógica. Essa citação resume bem uma perspectiva muito poderosa. O objetivo da terapia e do questionamento socrático não é alguém chegar e dar as respostas prontas. A ideia é aprender a habilidade de pensar sobre o nosso próprio pensamento. É um processo que dá poder para a gente mesmo. Então, o que é esse tal de questionamento socrático? Bom, em essência, ele também é conhecido como descoberta guiada, e é basicamente um diálogo curioso. Não é um interrogatório de jeito nenhum, é mais uma exploração, feita em conjunto. O objetivo é usar perguntas para investigar se um pensamento é válido, se ele é útil, em vez de simplesmente aceitá-lo de cara. E esse é o grande segredo para uma mudança que dura de verdade. Porque quando a gente descobre os nossos próprios insights, o impacto é muito, mas muito maior. A nova perspectiva não é algo que vem de fora, é imposto. Ela nasce de dentro, sabe? E se torna parte da gente. Ok, então vamos mergulhar nisso. Como é que a gente pode aplicar esse método na prática? Bom, a técnica toda pode ser dividida num processo bem simples, de 4 passos fáceis de lembrar. O processo começa com o foco.
A gente isola aquele pensamento exato que está incomodando, tipo, eu sou um fracasso. Depois vem a compreensão. Vamos tentar entender de onde veio essa ideia. Qual foi a primeira vez que esse sentimento apareceu? O terceiro passo, e talvez o mais importante, é a curiosidade. Aqui a gente começa a investigar, fazendo perguntas do tipo: que provas eu tenho de que sou um fracasso? E que provas eu tenho do contrário? Por último, vem a síntese. A gente junta todos esses novos aprendizados para criar uma visão mais equilibrada e mais útil, como, ok, às vezes eu falho, mas eu também tenho muitos sucessos. Para deixar tudo isso bem mais concreto, que tal a gente ver como esse processo funciona na vida real? Vamos analisar um estudo de caso para ver a teoria em ação. Então, vamos conhecer a Trisha. A vida dela era totalmente dominada por uma crença central muito forte, a de que ela era, no fundo, incompetente. E essa única crença acabava pintando toda a experiência do dia a dia dela com as cores da ansiedade e da depressão. Agora, olha só o ciclo dela em ação. Primeiro, a crença. Eu sou incompetente. Isso leva à previsão. Não vou conseguir fazer nada direito hoje. Em resposta, o que ela faz? Começa um diálogo interno super crítico, achando que essa dureza toda vai motivar. Só que o resultado é o contrário. Ela fica exausta, esgotada e a produtividade dela cai. E isso, isso só serve para provar para ela mesma que a crença original estava certa. É ou não é uma armadilha perfeita? E é exatamente aqui que a abordagem socrática entra em cena, mas com curiosidade e gentileza. As perguntas para Trisha seriam algo como: essa crença de que você é incompetente, ela é 100% verdadeira em todas as situações da sua vida, sem exceção? Ou então, essa previsão de que você não vai fazer nada hoje, isso é um fato, uma certeza ou é só uma possibilidade? E essa voz crítica, ela ajuda mesmo a motivar ou só te deixa mais para baixo, mais exausta? Percebe? Essas perguntas começam a criar pequenas rachaduras na parede dessa prisão mental. Ao fazer esse tipo de pergunta de forma consistente, a Trisha, e na verdade qualquer um de nós, pode começar a desmontar esses ciclos. O grande objetivo, no final das contas, não é depender de outra pessoa, mas sim trazer essa habilidade de questionar para dentro da gente. É se tornar mais consciente e mais flexível no próprio jeito de pensar. E aqui tem um ponto que é fundamental. A meta não é, de jeito nenhum, eliminar os pensamentos negativos. Isso é impossível. A meta é mudar a relação que a gente tem com eles, é aprender a olhar para eles com curiosidade, em vez de comprar a ideia deles automaticamente, como se fossem a verdade absoluta. Essa citação resume perfeitamente a filosofia por trás do método. No fim, tudo se resume à autonomia. É sobre dar às pessoas as ferramentas para que elas possam, por conta própria, navegar pela complexidade das suas mentes e encontrar visões mais saudáveis e que ajudem mais. Às vezes a gente pensa em mudar um padrão de pensamento que já existe há anos e parece uma tarefa gigantesca, né? Mas a verdade é que tudo começa com um passo bem pequeno. Uma pergunta. Só uma perguntinha curiosa já pode ser o começo de um caminho completamente novo. E a gente termina então com uma reflexão. Não precisa de resposta agora, é mais algo para levar com a gente. Qual é aquela crença, talvez uma que até passa despercebida no dia a dia, que valeria a pena ser olhada com um pouquinho mais de curiosidade hoje? A resposta? Bom, a resposta pode ser o início de uma grande mudança.